se você e os seus dados estão contribuindo para aperfeiçoar uma ferramenta. Então não seria justo que você ganhasse um pedacinho, mesmo que bem pequeno, desse lucro? Temos uma nova moda de transformar foto num desenho com carinha do Estúdio Ghibli, certo? Não. Claro que não tem nada de novo nisso, mas a problematização do negócio foi imediata e de novo a guerra entre os artistas e inteligência artificial fica quente. No dia 1º de abril veio essa notícia, que era bem verdadeiro, de que o ChatGPT ganhava 1 milhão de novos assinantes em apenas uma hora. E foi o maior pico de novas adesões desde o seu lançamento em novembro de 2022. Tudo isso graças às imagens que imitam o estilo do Estúdio Ghibli, fundado pelo Hayao Miyazaki. Você vai passando a sua rede social, tem muita gente utilizando essa ferramenta para fazer essa alteração. A gente tem inclusive aqui os exemplos, né, Pedro? O Bolsonaro com a cloroquina e a EMA no Palácio do Planalto, a cadeirada do Datena no Pablo Marçal da eleição. Então virou uma grande brincadeira. O homem do caminhão que ficou nos protestos na frente do caminhão, né? Esses detalhes dessa politização. Tá, mas quem é Hayao Miyazaki e Estúdio Ghibli? Para contextualizar, o Estúdio Ghibli foi quem produziu um dos animes mais famosos da história, A Viagem de Chihiro. É considerado uma obra-prima porque tem tantas camadas que ao mesmo tempo que você fica encantado com o desenho, você termina meio que incomodado com as centenas de mensagens que tem ali, que não é tão fácil assim de decifrar, mas você sabe que tá lá. E os memes do Estúdio Ghibli têm virado uma tendência que tem durado dias, assim como a polêmica, a politização, a problematização que acompanham a estética do estúdio e um monte de crítica pesada que tá chegando, parece que abriu espaço para uma nova pergunta. De todas as estéticas possíveis, de todas as propriedades intelectuais, todos os estilos de todos os estúdios, por que o Ghibli do Miyazaki? Dizer que poderia ser qualquer outro estilo até daria para engolir, mas soaria como uma desculpa esfarrapada, principalmente porque o trabalho do Miyazaki está bem associado ao trabalho manual. É quase um artesanato e muita produção manual bem exaustiva que é necessário para uma animação frame a frame. Olha a ironia aí. A trend gerada pelo ChatGPT, que é a coisa mais mecanizada e artificial que pode existir, em cima justamente da estética do Ghibli, que é a coisa mais humana e natural que você pode encontrar numa animação. Então essa coisa que o ChatGPT tá fazendo é a antítese do Estúdio Ghibli. Agora até aqui o Miyazaki nem tinha se pronunciado, mas o que a galera tá fazendo é desenterrar um vídeo dele de 2016, de uma reunião onde estavam apresentando para ele umas animações bem grotescas geradas por inteligência artificial, e tudo bem primitivo comparado ao que a gente tem hoje, uns bichos meio rastejando, com uma textura meio toscona, e a graça, que na verdade não tinha nenhuma, é que esses corpos aprenderam a se mexer sozinhos. Essa IA gerou várias maneiras de movimentar o corpo humano, e ao invés de se movimentar com as pernas, ela se arrasta usando a força do pescoço. Dá uma olhada no vídeo. Olha a cara do Miyazaki. Nem o Silent Hill trouxe umas criaturas tão bizarras. 人工知能で動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうので学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、基本痛覚とかないし、頭が大事だとかっていう概念がないし、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう、この動きがとにかく気持ち悪いので、ゾンビゲームの動きに使えるんじゃないかっていう、こういう人工知能を使うと多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか。E depois da tortura que foi pra ele ver esse vídeo, ele finalmente quebra o silêncio dizendo isso. 毎朝この頃会わないけど身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけど大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチする。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 E é essa frase do insulto à vida que viralizou agora como uma reação a essa trend do ChatGPT imitando o Estúdio Ghibli. E é com a obra desse vovô, que é bem conhecido pelo traço bem peculiar e exaustivo da sua produção, que uma inteligência artificial generativa vira tendência de novo e atinge novas marcas nessa corrida. Mas essa história de plágio de estilo não viraria uma trend por si só. Mas há rumores de que a OpenAI pagou celebridades para entrar nessa trend do Estúdio Ghibli, coletando fotos dos usuários para treinar
os modelos de inteligência artificial dela. Só que não dá para comprovar se eles foram pagos ou não, porque você também não foi. Toda vez que seus dados são usados para treinar e aperfeiçoar essas ferramentas, você deveria estar sendo remunerado, não? Mesmo que essa ideia pareça meio exótica, dado o momento que a gente está, eu acho que tem lógica. Você pode não dar valor nenhum para os dados que você gera, você pode não se importar de ceder isso de graça, mas sabe que alguém está fazendo rios de dinheiro com isso. Agora, a segunda coisa que ninguém está falando é que até o Sam Altman, o cérebro por trás dessa trend do ChatGPT, está pedindo para o pessoal dar uma maneirada porque a equipe dele precisa dormir. E aí você vê o tamanho desse negócio. Falou também que vai limitar o número de produção para 3 imagens por dia, porque as placas de vídeo usadas para gerar essas imagens estão derretendo. O servidor dos caras tá daquele jeito. Essa treta já tem uma semana e esse vídeo sendo lançado agora já tá meio que atrasado, porque na internet as coisas são assim. Se você ficou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa aí embaixo para gerar engajamento. E a gente se vê no próximo vídeo.